E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Deus poderoso, maravilhoso, soberano. Marcos, capítulo 5. A libertação de um possesso. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e entrelaçavam algumas algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te que por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus e implorava insistentemente para que não os mandasse para fora daquela região. O bicho queria ficar ali, ali era a casa dele, né? O sepulcro, o cemitério. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que foi tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Né? Eles acharam que foi uma coisa ruim e expulsaram Jesus dali. Ó, não queremos mais você na nossa cidade, por favor, vai embora. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto, orientou: Vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados, né? Não poderia ser diferente. Jesus vence a doença e a morte. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe-lhe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia, né? Na verdade, essa mulher já era um milagre, pessoal. 12 anos de hemorragia, né? Ninguém consegue, é só um milagre mesmo. Ela já tinha sofrido ela já tinha sofrido demasiadamente sob os cuidados de vários médicos e gastando tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior,
Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelos aglomerados de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Então ela tinha fé que ia tocar em Jesus e ia ficar boa. Vamos ver o que aconteceu. Naquele instante, se lhes estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi liberado poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés, declarando-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, né, o cara que veio pedir ajuda. O dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continues crendo, porque Jesus sabia que ele já tinha fé. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em voz alta. Né? Era as pessoas que eram pagas para poder chorar. Lembra o nome? Esqueci o nome das pessoas. Parideiras. Né? Então, para poder dizer que está todo mundo carpideiras. Né? Essas carpideiras eram mulheres que eram pagas para poder chorar nos velórios, né? no enterro, enfim. Porque, para dizer que estava todo mundo triste, chateado, eu acho que eu vou ter que também contratar essas pessoas, vou contratar antes, né? Para quando eu morrer, chorarem por mim. Eu não vou querer ninguém lá, não. Tá tranquilo. Ao entrar na casa, lhes questionou por que estás em alvoroço e planteais. A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os seus discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita, calma, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado e mandou que dessem algo de comer à menina. Vamos ver aqui, até o próximo capítulo. Jesus. Bom, pessoal, fiquem todos na paz. Esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Paz!